Pão de queijo. Pão de queijo nada. Tá chegando o Natal. Não que pão de queijo não seja uma delícia, mas tem uma coisa que conquista meu coração. Rabanadas! Por que não? E se tem uma coisa que o brasileiro é bom, é em criatividade. Então eu vou te ensinar a fazer um pão com gosto de panetone, mas com interior de chocotone. Claro, sem glúten, sem leite. Ah, você não esperava que eu fosse ensinar a fazer o pão? Pois é. Então já deixa o like nesse vídeo. E se você não se inscreveu, aproveite e se inscreve aqui no canal. Aqui tem vídeo novo toda semana. Ah, e fica até o final do vídeo porque eu vou te ensinar a fazer diversas substituições. Se você não me conhece, prazer, eu sou o Marcelo Horta, eu sou o pai da Luana, pai da Bia, sou formado em gastronomia, administração de empresas, TI e informática, estou fazendo faculdade de nutrição, sou proprietário das marcas Cozinha Crunch na Origem, ambas sem glúten e sem leite no Rio de Janeiro, e sou embaixador da SEBRA, a Associação de Celíacos do Brasil. Por último e não menos importante, eu sou o mentor da Tribo. Tribo é a minha comunidade de alunos online, onde eu ensino ao vivo a cada 15 dias receitas novas, sem glúten e sem leite. E se você quiser conhecer mais da Tribo, eu vou deixar um link aqui embaixo para você dar um pulo lá e ver. E agora a gente vai começar a nossa rabanada de chocotone. E é claro, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o pão. E para fazer o pão, provavelmente, se você já me conhece, você já sabe o que tem que fazer. Mas se você caiu por aqui de paraquedas, vamos ver o passo a passo. A gente tem 1, 2, 3 pré-preparos para fazer para que o pão tenha característica de pão. Vamos lá. A primeira coisa é ativar o fermento. Então eu tenho aqui o meu fermento biológico seco. Eu vou botar um tanto de água, eu não preciso me preocupar com a quantidade. E eu vou pegar um pouquinho de farinha de arroz. A farinha de arroz e a água tem que ser parte do que está na receita. Eu não posso agregar ingredientes a mais, senão eu vou desbalancear a receita. Essa etapa aqui de ativação do fermento, imagina que o fermento está hibernando e a gente precisa acordar ele. Isso aqui traz uma série de benefícios para o pão. Primeiro, me garante que o fermento está funcionando bem, né? Que ele não está estragado, que poderia acontecer. Segundo, como eu tenho essa pré-esponja, essa ativação prévia, eu consigo um pão mais levinho. O segundo pré-preparo que eu preciso fazer é hidratar o psyllium. E para hidratar o psyllium, eu preciso de água fervendo. E eu hidrato o psyllium, no caso de fazer pão, numa proporção de 1 para 10. Cada uma parte de psyllium para 10 de água fervente. E eu vou fazer isso direto aqui na minha batedeira. Posso fazer essa receita toda na mão, só que a batedeira é uma ferramenta que ajuda, dá praticidade, então por que não utilizá-la? Enquanto a água do psyllium ferve, eu vou fazer o terceiro pré-preparo. Então eu tenho aqui a gordura, eu estou usando gordura de palma, mas você pode usar a gordura que você quiser. E eu vou misturar essa gordura com a goma xantana. A goma xantana, ela é um emulsificante, um espessante poderoso. Ela engrossa a nossa massa. E ela é hidrossolúvel ou hipossolúvel, ou seja, ela é solúvel em água e em óleo. No caso do pão, para você ter o melhor resultado, dissolva sempre na gordura. Se eu não dissolvo nem na água nem na gordura, eu tenho grandes chances de ter massa empelotada ou até solada. Então essa etapa aqui simples também é super importante. São essas diferençazinhas simples que fazem com que a gente faça um pão diferente de um bolo. Muita gente faz pão igual bolo. Mistura tudo na batedeira e bate. E o resultado é uma massa que se assemelha a um bolo. Então minha água já ferveu. Eu vou colocar junto com o meu psyllium. E eu poderia fazer esse processo na mão com fouet, só batendo até essa massa engrossar. Mas como eu tenho uma batedeira aqui, dando sopa, dando mole, por que não? E aí para isso eu uso esse batedor, que é o batedor arame.
Eu bato até chegar nessa textura aqui, ó. Que é uma textura de uma malha de psyllium que vai me ajudar a fazer o papel do glúten. O nosso pão não tem glúten, né? Você provavelmente já viu aí na internet o padeiro esticando uma massa de trigo. A gente consegue a mesma coisa com o psyllium, que é um ingrediente natural, é uma fibra, simplesmente hidratando e desenvolvendo dessa forma. O que eu vou fazer agora? Eu vou dissolver esse psyllium junto com as minhas farinhas. Então tenho aqui farinha de arroz, farinha de grão de bico. A farinha de grão de bico ela é uma farinha de estrutura, assim como a farinha de arroz. Eu gosto muito da farinha de grão de bico para dar leveza no pão e pelo sabor suave que ela tem. Mas se você não quiser usar a farinha de grão de bico, não tem problema. Você substitui ela por mais farinha de arroz. Vou colocar o polvilho doce, que é a fécula de mandioca, e a fécula de batata. Agora eu vou trocar o batedor. Eu vou para o batedor raquete. E qual é o objetivo? O objetivo aqui é eu conseguir dissolver esses pedacinhos, essa malha de psyllium, junto com as farinhas, devagarzinho, para não voar a farinha pela casa toda. E aí eu vou ter uma farofinha no final. Você vai ver. E agora, quando eu estiver nesse ponto aqui, ó, onde parece uma farinha em flocos, esse ponto aqui é o ponto onde eu continuo, dou continuidade ao processo. Tá vendo? Eu já não encontro mais pedaços grandes de psyllium aqui na massa. E essa parte também poderia ser feita na mão, só você esfregando as farinhas junto com o psyllium até ele se dissolver, chegar nesse pontinho aqui. Vou voltar com o meu batedor e agora é muito simples. Eu estou colocando açúcar demerara, mas você pode usar o açúcar da sua preferência, desde que não seja açúcar refinado, porque açúcar refinado é sim um veneno para você, ou um adoçante de qualidade. Eu vou incorporar os ovos. Essa receita aqui, você está vendo o dobro do que eu vou deixar na descrição dos ingredientes. Por quê? Porque eu estou fazendo o dobro da receita. Justamente por quê? Porque eu quero que ela renda bastante, porque essa receita é muito gostosa. Eu já posso colocar a essência, que eu já ensinei a fazer a essência de panetone, mas caso você não tenha visto, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o passo a passo para você fazer a essência de panetone caseira em casa. Eu vou te falar, é muito melhor que aquela industrializada. Eu já posso entrar também com o fermento. Ele já ativou, já cresceu bastante. O que eu não coloquei? Eu ainda não entrei com a gordura. A gordura que está com a goma xantana, porque eu vou deixar essa para o finalzinho. Vou bater isso aqui, eu vou dar o ponto da massa. Se necessário, eu tenho mais água aqui que eu vou usar para incorporar. E eu também tenho chocolate. Esse aqui é um chocolate 70%, que eu estou usando picadinho, quadradinho. Mas se você tiver acesso a gotas de chocolate, esse aqui é um chocolate sem açúcar e sem leite. Mas se você tiver acesso a um bom chocolate também em gotinhas, você pode usar. Repara que nesse ponto eu tenho uma massa extremamente líquida, ó, que se assemelha muito a uma textura de bolo. E a gente vai entrar agora com a gordura e a gente vai modificar a estrutura dessa massa, vai transformar ela numa massa de pão. Agora presta bastante atenção como a estrutura da massa vai ser modificada. Olha como ela vai ganhando textura. Olha aquela massa que a gente tinha extremamente líquida, como é que ela tá agora. Porque eu quero, a textura dessa massa tá boa. Por quê? Porque eu quero um pão modelável. Se eu fosse fazer um panetone numa forma de panetone, ou um pão de forma, numa forma de pão de forma, eu faria essa massa mais hidratada ainda. Mas é uma massa que eu preciso modelar com a mão, eu quero fazer as bisnagas. E para isso esse ponto tá bom. Então eu vou colocar o chocolate.
E o chocolate eu vou bater devagarzinho, porque eu não quero aquecer a massa. Agora eu vou passar um pouquinho de gordura, eu estou usando azeite mesmo. Só um pouquinho para lubrificar minhas mãos. Vou lubrificar também a balança. E eu vou pesar porções de massa para que todos os pães tenham o mesmo tamanho. Eu vou pesar porções de 400 gramas. E agora aqui não tem muito mistério. Eu vou abrir a massa com a mão mesmo. E aqui uma técnica legal para você já começar a trabalhar, que é uma técnica muito parecida com o que a gente faz no pão francês, que é você abrir a massa no formato mais retangular e começar a enrolar. Isso faz com que você acumule mais ar dentro da massa. Vou usar essa forminha canelada, mas você pode usar uma forma lisa. Um pouquinho de desmoldante ou gordura, a que você tiver à sua disposição aí. Ó, termina de ajeitar a massa. Nunca faça um movimento assim, no mesmo ponto. É sempre um movimento que você vai ganhando amplitude. A costura da massa, essa parte aqui, tem que ficar sempre para baixo. Agora essa massa precisa descansar coberta até que comecem a aparecer buraquinhos na parte superior, na casca desse pão. Eu te mostro já já. Isso vai levar de 40 minutos a 1 hora, dependendo da temperatura que você está. O importante é você não se guiar pelo relógio, e sim pelo ponto que eu vou te mostrar aqui na massa. E uma dica muito legal aqui é que eu fiz o pão num dia e deixei para fazer as rabanadas no outro. Por quê? Porque rabanada tem que ser feita com pão mais dormido. O pão, se estiver muito macio, que é o que acontece no dia que ele sai do forno, ele na hora de virar rabanada vai se desfazer. Então eu deixei o pão de um dia para o outro. E claro, para fazer essas rabanadas, a primeira coisa que você precisa fazer é fatiar o pão. Eu gosto das fatias um pouquinho mais gordinhas, entre 1,5 dedo e 2 dedos de espessura. As fatias, elas vão ser banhadas em leite. E aqui eu estou usando, você sabe, leite vegetal. Você pode usar o leite vegetal da sua preferência. Mas existem duas coisas que você precisa saber. Uma, eu gosto de temperar esse leite com um pouquinho de baunilha. E 2, é opcional, você pode adoçar esse leite um pouquinho. Isso aí se você for muito formiguinha, né? Então você vai passando cada uma das fatias no leite, deixa absorver bastante para ele ficar bem molhadinho. Depois eu vou bater os ovos e aqui, se você não tiver uma batedeira como a minha, você bate primeiro as claras e depois que estiver firme, você incorpora as gemas. E aí é só passar cada uma das fatias que você já passou, já banhou no leite. Agora passa no ovo e leva para a frigideira. Aqui eu estou fritando em fogo médio. Ah, Marcelo, eu não quero fritar, eu quero mais saudável. Já falei no final do vídeo, fica comigo que eu vou te dar todas as substituições. Inclusive técnicas para você fazer assado. E aí tirou a rabanada do fogo, escorreu um pouquinho para tirar o excesso de gordura, vai numa mistura de açúcar e canela ou adoçante.
depois de tanta promessa, parece até político, né? Vamos falar das substituições. Primeiro, é claro, a gente está fazendo sem trigo, então eu fiz um mix de farinhas sem glúten. Eu usei grão de bico e você pode suprimir o grão de bico desde que você compense a quantidade de farinha de grão de bico com farinha de arroz. Mas com grão de bico fica muito melhor. Eu fiz essa brincadeira da massa parecer mais com chocotone, mas se você não colocar a essência de panetone e as gotinhas de chocolate, vira um pão muito próximo da rabanada tradicional. Eu diminuiria o açúcar para 1/3 nesse caso. Bom, eu estou fazendo com leite e eu usei leite de coco, mas você pode usar qualquer leite vegetal, já que você sabe que eu não uso leite de vaca, né? Ah, Marcelo, mas eu quero fazer vegano, sem ovos. Não tem problema, na massa você entra com 40 gramas de inhame no lugar dos ovos. E na hora de empanar, de passar nos ovos, você vai fazer um cremezinho, batendo castanha e água quente. E vai passar nessa misturinha antes de levar para a frigideira. E se você não quer levar para a frigideira, dá para fazer tranquilamente no forno a 180 graus, forno médio, ou na air fryer, que também dá super certo. Ah, uma coisa importante, fazer no forno ou fazer na air fryer faz com que a rabanada fique mais branquinha. E o que faz com que ela grude naquela casquinha de açúcar e canela é justamente a gordura. Então quando você fizer, saiba que vai ter menos açúcar. Então lembre-se disso se você for fazer assado. E óbvio, Marcelo, eu não posso com açúcar. Eu quero fazer ele sem açúcar. Basta você usar na mesma quantidade um adoçante da sua preferência. Eu gosto muito do adoçante keto da Ingredientes Online, porque ele carameliza. E a caramelização é importante para o pão ficar com aquela casquinha dourada. E agora chegou aquele momento que provavelmente você já está me xingando, mas é parte do vídeo. Põe a música de Papai Noel aí. Só faz, vai lá no Instagram e me marca, eu quero ver. E depois me fala para quem você serviu e o que eles falaram. E aí, curtiu a receita? Já deixou seu like? Então por hoje é isso. Um Feliz Natal, boas festas e a gente se vê no próximo vídeo.